Boa noite, boa tarde, noite a todas e todos. A gente está começando o quinto módulo, né, nosso penúltimo encontro no curso Filosofia da Praxis Global, né, realização do Praxis e do G-Gramsci. E hoje vamos começar um módulo sobre um intelectual orgânico colombiano, Orlando Falsborda, que trouxe importantes contribuições para a gente pensar a articulação das classes subalternas a partir de conceitos como ser sente-pensante, pesquisa, ação participante, pesquisa militante, e para abordar esses e outros conceitos importantes do autor, a gente tem aqui, eu não sei mais se eu posso chamar de convidada, porque é da casa, está com a gente desde os primórdios do G-Gramsci, em várias atividades junto com a gente, a professora Lia Pinheiro, que é professora da Universidade Estadual do Ceará, campus Crateús, a Faculdade de Educação, tem doutorado em estudos latino-americanos pela Universidade Nacional Autônoma, UNAM, no México, é mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, onde também graduou-se em Ciências Sociais, líder do grupo de pesquisa e pensamento social e epistemologias do conhecimento na América Latina e Caribe e pesquisadora do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO. Lia, seja bem-vinda mais uma vez, está aqui contribuindo conosco em mais uma atividade de socialização do conhecimento. Boa noite, Joeline, boa noite também a todas, todos que estão hoje aqui nessa última semana de um curso tão maravilhoso para pensar realmente essa filosofia da praxis dentro de uma abordagem latino-americana. Como a Joeline disse, eu já sou da casa, porque a gente já tem aí um tempo já fazendo muitas atividades conjuntas, pensando também ao sul, com o sul, desde o sul. Então, para mim é uma alegria, Joeline, estar aqui novamente, contribuindo com esse espaço de formação, esse espaço de reflexão, e dando continuidade a uma reflexão que já foi iniciada no ano passado, quando tivemos a primeira turma, né, do curso, com outros pensadores e pensadoras. Então, a gente está dando continuidade a essa caminhada, que eu acho que é um espaço muito importante dentro desse momento difícil que nós estamos vivendo, um momento de pandemia que nos tem desafiado permanentemente a como a gente manter esse espírito de renovação mesmo da nossa existência e resistência, né, diária, e dentro de um processo formativo, aproveitando também, subvertendo esses espaços virtuais para nós promovermos também processos de formação e autoformação. Como a Joeline disse, eu vou aqui também já começar aqui o meu compartilhamento de tela, e aí não vou estar vendo vocês quando eu abrir aqui o PowerPoint. O nosso objetivo essa semana é justamente trabalhar dentro do curso, né, com o pensamento do Orlando Falsborda, né, dos grandes pensadores latino-americanos dentro do campo, né, da teoria crítica. E dentro dos objetivos que a gente tem essa semana, né, hoje, durante o dia de hoje, a gente vai conhecer um pouco quem é Orlando Falsborda, a sua vida, né, a sua ação política e quais foram os grandes temas que articularam também a sua reflexão teórica, e já entrar em alguns conceitos, algumas discussões a partir do texto que vocês leram, mas também ampliado para outras reflexões tecidas pelo próprio Orlando Falsborda. E a intenção é que na nossa próxima aula a gente possa também ver de forma mais detenida dois principais conceitos que eu acho que são importantes na obra do Orlando Falsborda, que é o próprio conceito de praxis e o conceito da pesquisação participativa, né? O que é a pesquisação participativa dentro da obra do Orlando Falsborda. Deixa só eu organizar aqui
o tempo, né, para a gente começar. Bem, né, aí vocês estão vendo, para quem não conhecia, né, o Orlando Falsborda, ele foi, né, um sociólogo colombiano, nascido em Barranquilla, no estado, né, de Cartagena, na Colômbia, em 11 de julho de 1925, e faleceu em Bogotá em agosto, né, de 2008. Então, a gente tem aí um pouco mais de uma década do falecimento do Orlando Falsborda. Ele fez, né, toda a formação acadêmica dele, ela foi realizada fora da Colômbia, fora da América Latina, dentro dos Estados Unidos. Então, ele se gradua em literatura inglesa pela Universidade de Dubuque, faz o seu mestrado na Universidade de Minnesota, em 1953, e o seu doutorado em 1955 na Universidade da Flórida, né? E aqui é importante a gente fazer uma contextualização, por que o Orlando Falsborda ele vai fazer a sua formação toda nos Estados Unidos, e que é realmente uma questão da realidade latino-americana em meados do século XX, de nós não termos ainda, dentro da maioria, né, dos países latino-americanos, todo um processo de consolidação de faculdades, cursos, né, de graduação na área da sociologia ou na ampla área das ciências sociais, né? Eu sempre gosto de recordar essa questão, porque nós somos parte de uma tradição também, principalmente aqui no Brasil. Acho que o Brasil é onde isso está mais marcado, isso é mais forte, de que as nossas primeiras universidades, elas foram realmente sendo construídas, constituídas, já dentro do século XX, enquanto outros países, como o México, como o Peru, por exemplo, já tinham universidades aí dentro dos 1.500, 1.600, né? Nós aqui no Brasil e alguns outros países da América Latina, as universidades elas chegaram de forma mais tardia. E no caso, né, os cursos de ciências sociais, os cursos de sociologia, eles também foram formados já aí quase na metade do século XX, e ainda de forma, né, muito incipiente, e a partir de iniciativas também de pensadoras, pensadores que tiveram a sua formação fora da América Latina, e quando retornaram, viram essa necessidade também de começar a construir essas primeiras faculdades. Então, no caso, né, de Orlando Falsborda, toda essa experiência de formação que ele obteve nos Estados Unidos durante a graduação e a pós-graduação fizeram com que ele, quando retornasse também à Colômbia, ele sentisse também essa necessidade de também fundar o que foi a primeira faculdade de sociologia da América Latina. Então, a Faculdade de Sociologia da Universidade Nacional da Colômbia, ela foi a primeira que foi criada aqui na América Latina e no Caribe, e que foi fundada pelo Orlando Falsborda e pelo Camilo Torres, né? O Camilo Torres, ele foi um padre, né, da teologia da libertação, também um personagem histórico muito importante também dentro da história política da Colômbia e dentro da história política também de toda a América Latina. Então, os dois, né, fundaram essa faculdade, né, e a partir daí fundaram outros espaços, também participaram na construção de outros espaços também de o desenvolvimento de uma escola de pensamento latino-americana, como é o próprio caso do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e outros espaços também, seja na Colômbia, em outros países, né, da região, em que o Orlando Falsborda ele participou diretamente. Dentro da sua trajetória, né, de vida, de formação e de ação política, o Orlando Falsborda ele participou
de iniciativas políticas muito importantes dentro do contexto colombiano, entendendo, né, que esse contexto da Colômbia ele vai ser um contexto também marcado historicamente por todo um processo também de conflitividade, de conflito, né, dentro do terreno político, dentro do terreno agrário também, da questão territorial, da questão agrária, e de uma efervescência também de ações políticas, principalmente em meados do século XX, que vão realmente ser espaços propícios tanto para uma ação de caráter mais militante, no sentido de formação de espaços políticos e de quadros políticos, seja dentro do espectro partidário, mas também de outras organizações, mas também um espaço que, pela mesma natureza do conflito, que é um conflito realmente que vai ser caracterizado por uma ação muito dura do próprio Estado e das suas forças, né, de repressão, ele vai também ser um espaço em que essa produção política, de uma reflexão, de um debate político e a produção também de caráter teórico, que também nasce dentro desse contexto mais amplo, ela vai realmente revelar a grandes questões de época que não só eram da ordem da década de 60, da década de 70, da década de 80, do contexto colombiano, mas também diálogo com o cenário latino-americano, mas que perduram até hoje, né, dentro do debate interno da Colômbia. E o Orlando Falsborda, como cidadão colombiano, ele não se furtou também em participar de iniciativas políticas muito importantes dentro do seu país, como a sua própria participação no Frente Unido, que foi também uma articulação que ele participou juntamente com o Camilo Restrepo, durante, né, esses anos de 64 e 65, a Colômbia Unida, durante a década de 1980, que também era um espaço político importante, também de articulação das esquerdas dentro da Colômbia, e a Aliança Democrática M19, que esse espaço, né, dentro da história política da Colômbia, esse movimento, ele foi um movimento muito importante pela sua natureza também, de ser caracterizado como um movimento de resistência de guerrilha, né, e o Orlando Falsborda, ele participou também ativamente dentro desse movimento. Ele também foi dirigente da Frente Social e Política, que foi uma coalizão também partidária integrada pelo Partido Comunista, União Patriótica e outros grupos, né, e organizações de caráter socialista, organizações sindicais, alguns grupos também políticos menores, que também faziam parte dessa grande coalizão. E ele foi um dos fundadores, e aí a gente tem aqui também no Brasil Paulo Freire como sendo um outro referente dentro, né, desse percurso, da investigação ação participativa, né, que é hoje, digamos, um dos principais legados do Orlando Falsborda, e que na quarta-feira a gente vai falar de forma mais detenida, né, sobre esses fundamentos também do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista político, de como era essa concepção da investigação ação participativa na perspectiva do Orlando Falsborda. Aqui, eu não sei se a imagem ela está assim, boa para vocês verem, né? Mas eu fiz questão de dar um print e colocar aqui na tela para a gente poder ver a magnitude das obras, tanto em termos de quantidade, como também em termos de qualidade dos temas e também dos seus conteúdos, obviamente, do que foi a trajetória desse grande pensador que eu gosto, né, eu e outros também, outras, gostamos, né, de chamá-lo o sociólogo de uma praxis, né, sente pensante,
Aqui são mais de 40 livros que foram publicados pelo Orlando Falsborda desde a década de 50, né, o primeiro aqui, o Camponeses dos Andes, né, de 1955, até obras já à véspera, né, da sua morte de 2007, 2008, como essa Subversão na Colômbia, a mudança social na Colômbia. Então, a gente vê que é um autor, né, um pensador que produziu muito do ponto de vista também de uma reflexão teórica, e que essa produção, aí pensando, né, o curso que nós estamos tendo aqui, a trajetória que nós estamos recuperando de pensadoras e pensadores, uma quantidade de obras que muitas vezes nós aqui no Brasil a gente desconhece, né? Eu que venho da área das ciências sociais, a minha graduação e também a minha pós-graduação, eu nunca estudei o Orlando Falsborda durante a minha formação universitária, né? E fui conhecer a obra do Orlando Falsborda em outros espaços de natureza política, em alguns espaços da área da educação, por conta, né, da investigação ação participativa, que muita gente, aliás, uma geração de pedagogas e pedagogos que também estiveram sendo formados durante a década de 60, durante a década de 70, também tiveram acesso a essas obras, né, mas geralmente aqui no Brasil há uma certa ignorância, tanto do Orlando Falsborda, como um importante teórico latino-americano, como da sua obra, né? O desconhecimento e também a ausência de circulação dessa obra, inclusive com poucas coisas traduzidas ao português, né? Amplamente a obra ela está em espanhol e a gente encontra muito pouco de textos, alguns artigos, alguns ensaios que foram traduzidos para o português. E essas obras, eu gostaria aqui de destacar alguma delas, porque eu acho que quando a gente olha a obra intelectual de qualquer pensadora, de qualquer pensador em determinados períodos históricos, né, as obras, elas também vão dando para nós contextualizando, eu diria, quais eram os grandes temas, né, de época, pelo menos assim, quais eram as grandes temáticas, as grandes problemáticas que fomentaram uma discussão teórica, que fomentaram uma discussão política em determinado período histórico, e, ao mesmo tempo, revela para nós a própria trajetória em si da formação intelectual de qualquer pensadora e pensador. Ou seja, quais foram as grandes questões que realmente motivaram a pessoa, motivaram esse intelectual, motivaram uma intelectual a dedicar realmente a sua vida a pensar, não só em termos teóricos, que já é um exercício que demanda, né, tempo, demanda muito tempo nós pensarmos e refletirmos teoricamente, mas pensar também essa teoria como sendo uma elaboração que ela nasce de uma praxis política, de um exercício realmente de uma ação política, como a gente tem observado nas grandes teorias, né, que nós herdamos historicamente. Então, dentro dessa trajetória, a gente vê aqui algumas obras, e aí eu gostaria aqui de destacar para vocês essa primeira, né, O Homem e a Terra em Boyacá, que é uma região, né, da Colômbia, Bases Socio-Históricas para uma Reforma Agrária. Outra obra que importante, o reformismo por dentro da América Latina, né, já temas relacionados ao reformismo, essas obras, né, como sendo das primeiras obras, assim, dos primeiros anos, eu diria, do Orlando Falsborda, as revoluções inconclusas na América Latina, aí uma análise, inclusive, já dando conta, né, de discussões relacionadas ao século XIX e também até meados do século XX,
E uma parte também importante que era pensar realmente essa ciência, né, como pensar uma ciência própria, uma ciência popular para uma causa popular, e esse debate, né, em torno ao colonialismo interno, aqui para vocês verem já essas 5 primeiras obras. Além delas, né, eu trouxe aqui outras, dentro dessa lista aí de mais de 40 livros, e aqui uma que é muito importante, essa subversão e mudança social, né, que é também uma obra de destaque também dentro da trajetória e das discussões que são feitas à luz do pensamento do Falsborda, para um socialismo raizal e outros escritos. Essa outra obra, né, sobre o Brasil, camponeses, né, e moradia, e essa sobre investigação participativa e praxis rural, né, também uma obra também dos primeiros anos do Orlando Falsborda. E aí eu gostaria de dar especial atenção a esses 4 tomos de uma pesquisa mais ampla que o Orlando Falsborda realizou, a história dupla, né, da Costa, esses 4 tomos, né, desse livro. Eles são, diria eu, uma obra muito seminal dentro da trajetória política do Orlando Falsborda, porque ele passou durante muito tempo acompanhando todo um processo de resistência na costa colombiana, na costa caribenha colombiana, e uma resistência já frente a processos de expropriação territorial ocasionados por 2 empresas, a Mompox e Loba, que está aí no primeiro tomo, né, e de como essas empresas elas já exerciam um processo de expropriação do território para toda a implementação mesmo de uma política econômica extrativista, e como isso impactou não só em termos mesmo territoriais e de conflitos territoriais dentro dessa região, mas principalmente como é que foi articulado todo o processo de resistência das comunidades ribeirinhas, comunidades de pescadores, camponeses, ribeirinhos, e como é que eles também foram articulando todo o seu processo de defesa da terra, de defesa do território. Essas 4 obras, eu gosto de destacá-las quando a gente pensa, né, no legado do Orlando Falsborda e começa realmente a conhecer o pensamento e a obra do Orlando Falsborda, porque a vivência nesse território, o tempo que ele passou nesse território, ele foi muito importante para a própria consolidação de uma epistemologia do conhecimento dentro da obra dele, tanto no sentido dele realmente tratar de entender como é que se constituía dentro do contexto colombiano esses processos, né, de exploração e dominação capitalista e imperialista, como ele caracteriza, né, nos seus escritos, mas também entender, a partir da sua própria formação, e aí, no caso, né, o Orlando Falsborda, ele é um pensador que também vai ter na base da sua formação toda uma presença da teoria crítica marxiana, né, então ele também vai ser formado dentro do próprio marxismo, mas que essa leitura do marxismo à luz tanto dessa necessidade de construir uma sociologia colombiana e uma sociologia latino-americana, e dentro desses espaços também de pesquisa, que eram pesquisas também marcadas por contextos de resistência e contextos também de ofensiva do capitalismo, isso impactou também na própria formação do Orlando Falsborda, de como é que ele começou a entender essa releitura também de uma teoria crítica a partir da sua própria realidade e a partir também do seu país e principalmente da região latino-americana. E aí tem uma entrevista muito bonita do Orlando Falsborda, que ela está disponível no YouTube,
e o título é esse, né, o conceito de sentir pensante, que a Joeline até falou aí no início, né, da nossa aula de hoje, e que eu coloquei aqui um trecho que ele recupera, né, de uma conversa que ele teve com um dos pescadores, né. Então ele diz que esse conceito de sentir pensante, ele nasceu a partir de um diálogo com o pescador, justamente nessa região aí da La Madalena, na costa atlântica colombiana, em que esse pescador, ele disse para ele essa seguinte frase: nós acreditamos na realidade que atuamos com o coração, mas também pregamos a cabeça. E quando combinamos as duas coisas, assim somos sentipensantes, né? E aí o Orlando Fausborda, nessa entrevista, mas também em outras entrevistas que ele já concedeu durante a vida dele, ele justamente se emociona e diz que uma coisa assim tão simples que foi dita de forma tão espontânea e verdadeira e simples, ela vai guardar um sentido tão profundo do que significa a nossa existência como seres humanos e a nossa existência também dentro de contextos tão adversos como são esses contextos de conflitividade, esses contextos realmente de resistência territorial, como era esse processo que ele acompanhou na costa colombiana, né? E ele também justamente afirmava que essas comunidades, né, ribeirinhas, essas comunidades de pescadores, de camponeses, né, do que hoje nós chamamos também os povos, né, das águas, os povos do campo, eles tinham uma capacidade, né, ele até vai dizer que é um povo aguentador, né, um povo que aguenta, o que a gente fala também na nossa linguagem popular, né, que aguenta o tranco, no sentido de que estão permanentemente colocados ante uma situação, historicamente, de ofensiva nos seus territórios. Então, se a gente amplia essa discussão, são 500 anos, né, que esse capitalismo ele se desenvolve, ele se reproduz na América Latina, permanentemente expropriando territórios e dele extraindo, né, as mercadorias que são de interesse dessa geração de mais-valia, de lucro na ótica, né, do capital, aquilo que a Rosa Luxemburgo, né, bem trabalhou como a reprodução ampliada do capital, mas que, no caso do Orlando Fausborda, né, ele vai justamente observar que, apesar disso ser uma realidade no contexto da Colômbia, agravada por um modelo de Estado que é regulador e é um Estado autoritário, e que também vai usar também das suas forças, né, de reprodução da violência militar e paramilitar, uma forma também de manter esse processo de expropriação territorial, ele não vai acontecer de forma pacífica, porque também você vai ter uma resistência permanente dentro desse território. E aí o Orlando Fausborda, nesses tomos, né, eu acho que é no tomo 3, se não me engano, ele vai, inclusive, né, dedicar todo um capítulo para justamente analisar do ponto de vista sociológico o que seria essa categoria resistência e o que seria essa resistência popular, né? Então, eu gosto de enfatizar isso porque hoje nós estamos em um momento também da nossa produção intelectual na América Latina e que esse tema do neoextrativismo, da expropriação territorial, dos conflitos socioterritoriais, eles estão na ordem do dia, não só no nosso país, mas em toda a região latino-americana, mas as discussões que nós fazemos hoje, do ponto de vista teórico, às vezes a gente deixa de fora pensadores que já estavam tratando dessas questões de forma pioneira e também já antecipando algumas questões que para nós chegaram agora, né, no século XXI, nesses últimos 20 anos. Então, Orlando Fausborda ele vai ser um desses teóricos, né, que vai realmente pensar essas questões e vai também estar atento
a como é que se constitui essa resistência dentro do campo popular. E aí o sentipensante, né, que esse vai ser, digamos, o conceito que vai surgir na forma, né, de elaboração teórica do próprio Orlando Falsborda, também em alguns escritos do próprio Eduardo Galeano, né, acho que é nas Veias Abertas, se não me engano, que ele também fala, né, do sentipensante. Ele vai ser justamente essa categoria que o Orlando Falsborda, como ele diz, né, ele diz, eu não criei essa categoria, não fui eu que inventei essa categoria, foi justamente um camponês, pescador, e pareceu tão linda, tão bela a forma, né, como ela foi elaborada, que eu decidi também incorporá-la dentro desse processo de elaboração também da teórica das pesquisas, né? Então ele vai dizer, e que vai ser também o título, né, da antologia que o Claxo elaborou, não sei se vocês estão vendo aí, uma sociologia sentipensante para a América Latina, que foi uma antologia do Claxo, inclusive um material que vocês receberam, né, eu mandei o livro completo para a gente ler, né, um capítulo mais específico. Ela vai ser uma obra também com esse esforço de recompilar aqueles principais textos, né, livros ou fragmentos de livros dessa vasta obra do Orlando Falsborda. Mais de 40 livros, mais de 50 artigos, então foi realmente um grande intelectual. E aí, a partir, né, dessas primeiras colocações, eu sempre gosto, né, de colocar nas minhas aulas, e aqui na UES eu sou professora tanto da disciplina de Sociologia Brasileira, dentro do programa de pós-graduação em Sociologia, como também a disciplina de pensamento social na América Latina. Então, nessa segunda disciplina, sempre o Orlando Falsborda é um dos autores que eu gosto, né, de trabalhar em sala de aula com as minhas alunas e meus alunos. E eu costumo dizer, né, que a obra do Orlando Falsborda, quando a gente começa, né, a ler, começa a estudar esse pensador colombiano, a gente vê uma tentativa de reconciliação entre a epistemologia e a ontologia a partir de uma teoria crítica latino-americana. E por que eu gosto de dizer isso, né? E dizer isso principalmente hoje, no século XXI, né? O hoje, pensando nessa história recente, nossa, século XXI, em que a gente, dentro do âmbito dos estudos marxistas, nas escolas de pensamento marxista, dos grupos de pesquisa sobre a obra e o legado de Marx, e também, né, dos outros pensadores e pensadoras aí que deram continuidade, como que há aí uma sorte de divórcio entre a ontologia e a epistemologia, e às vezes uma sorte de divórcio que às vezes é fomentada por uma tentativa de diminuir a importância da epistemologia dentro da teoria crítica, ou caracterizar os debates em torno às epistemologias como debates pós-modernos, né? E eu acho que isso é um erro metodológico, né? Um erro de método, um erro teórico, e um erro histórico, se a gente for pensar também o que é o materialismo histórico dialético como método, e pensarmos também a nossa própria história como região latino-americana e caribenha. Então, eu sempre digo que a obra do Falsborda, ela vai ser uma obra que promove essa reconciliação. Essa reconciliação que ela se evidencia nesse próprio conceito de ser sentipensante, que ele vai aí ter essa sensibilidade de entender esse conceito a partir da voz, né, de um pescador, e de entender também que esse sentipensamento, embora a gente entenda essa discussão de uma ontologia do ser social, como a gente herda dentro da tradição marxista, na América Latina ele pode também ser reconfigurado, até porque a história da América Latina e do Caribe, ela é uma história também que é caracterizada por processos muito fortes, muito violentos, de um profundo epistemicídio também.
provocado pelos contextos de colonização que os nossos países sofreram. E se nós estamos justamente tratando de entender essa dialética do capitalismo dentro da nossa região, como é que a América Latina ela se insere dentro da dinâmica de desenvolvimento e reprodução do capitalismo dentro de uma dialética ampliada, pensando realmente a natureza do nosso desenvolvimento dependente subordinado, esse entendimento ele vai realmente ser entendido de forma mais direta do ponto de vista material, econômico, porque nós integramos também uma forma dependente subordinada do desenvolvimento dessas forças produtivas, mas do ponto de vista também subjetivo, nós vamos ter também todo um contexto histórico marcado pelo contínuo histórico de civilizações que existiram antes da colonização, que permaneceram em resistência durante os processos de colonização e que permanecem também em resistência, e uma resistência que ela também vai ser marcada por uma base subjetiva que vai estar atrelada também a essas matrizes, né, de um pensamento, de uma base epistêmica, que vai ter também essa marca histórica. Né? E aí, no caso, o Orlando Fosborda ele vai estar analisando concretamente a Colômbia, mas se nós olhamos, né, para o conjunto das sociedades latino-americanas, a gente vai ver que todo esse processo de reprodução do capitalismo no campo latino-americano, ele vai se deparar permanentemente com esses processos de resistência territoriais, que também vão recuperar essa categoria sente-pensante também como uma categoria importante dentro dessa concepção de resistência. E isso, por exemplo, eu vi, né, dentro dos processos que eu estudo, pesquiso, como é o caso, né, do México, onde eu fiz o doutorado e onde eu ainda continuo desenvolvendo pesquisas sobre o movimento indígena, né, mesoamericano, e que eu também pude constatar como a palavra sente-pensante, sente-pensamento, ela faz parte também dessa narrativa política também, dessas lutas, né? E eu estou falando justamente do século XXI, que é os 20 anos que nós estamos, tem sido o contexto que eu tenho analisado mais diretamente. Então, a gente vai ter aí um lapso de 40 anos dentro, né, do período em que o Orlando Fosborda vai trabalhar a sua pesquisa e o que eu observo, por exemplo, no caso desses movimentos indígenas, e a gente vai ver aí uma categoria que atravessa fronteiras, não está só em um país, está em outros países, e que está como uma condição histórica, reunindo realmente esses dois elementos. Então, o Orlando Fosborda, ele vai justamente como um pensador brilhante, diria eu, ele vai realmente promover essa reconciliação entre a epistemologia e a ontologia dentro de um fazer sociológico latino-americano, e também vai ser um dos pioneiros em tratar de abordar essas questões também epistemológicas, que hoje a gente tem conhecido, né, tem se tornado mais conhecido dentro da discussão acadêmica, o tema das epistemologias do Sul, acunhado, né, pelo Boaventura de Souza Santos, lá em Coimbra, mas que, na verdade, essas epistemologias elas já eram debatidas muito antes. Né? Já com José Martí, a gente já vai ter discussões semelhantes na época de José Martí. A gente vai ter também uma preocupação do próprio José Carlos Mariátegui, que vai ser também, digamos, um dos primeiros dentro do campo marxista, que vai também estar preocupado em entender como é que se dava essa base ontoepistêmica dos adjus no Peru, como é que essas comunidades também andinas, elas se organizavam em termos de uma matriz de pensamento, também de uma forma de organização social e política. Então, também vai ser um dos primeiros que constroem essa reconciliação.
e outros também, como Pablo Gonçalves Casanova, no México, outro importante teórico do marxismo latino-americano, o próprio Orlando Falsborda, o René Zavaleta, né, esses primeiros que a gente trabalhou na edição passada do curso, e que são pensadores que vão justamente fazer uma apropriação do materialismo histórico dialético, não para que seja apenas, como diria, né, parafraseando Mariátegui, calco e cópia, né, no sentido de você só reproduzir o que foi dito teoricamente dentro, né, de um legado de obras, mas como se apropriar do materialismo histórico dialético como método para entender realmente as grandes problemáticas históricas inerentes à nossa região, como a América Latina, como é que se caracteriza o desenvolvimento do capitalismo dentro da América Latina, e no caso do Orlando Falsborda, isso vai se evidenciar tanto a partir da sua preocupação intelectual em pensar a questão agrária e a questão da terra, como atesta, né, as suas primeiras obras, mas pensar também a natureza, né, do conflito. Ele também foi um pensador que se preocupou muito em compreender uma sociologia do conflito, e essa sociologia do conflito também vinculada com essa questão da terra e do território, e entender também como é que esse capitalismo ele vai se caracterizar dentro da Colômbia, mas também dentro de um processo de resistência também do campo popular na Colômbia. Então, é um processo mesmo de apropriação do método, mas uma apropriação do método naquilo que o Orlando Falsborda defendia, que era o próprio processo de construção de um pensamento autônomo, né? Então, ele, como um intelectual que também teve esse papel de fundar a primeira escola de sociologia, a primeira faculdade de sociologia na América Latina, ele vai ter também essa preocupação, como é que nós não funcionamos como uma região de servilismo intelectual, como ele coloca em algumas das suas obras, como é que nós, dentro da América Latina e do Caribe, nós conseguimos realmente consolidar uma produção intelectual autônoma, uma produção intelectual criativa, uma produção intelectual comprometida, e que venha realmente pensar a problemática latino-americana a partir também da elaboração de ferramentas teóricas e ferramentas metodológicas próprias, e pensar também essa prática latino-americana não apenas como um mecanismo de interpretação teórica e de uma interpretação teórica que se encerra na interpretação em si, mas dentro de uma perspectiva realmente de construir uma interpretação teórica que permita também entender dialeticamente as contradições e permita também, como uma tarefa concreta, você elaborar também uma teoria que permita também subverter e transformar essa realidade. Então, isso não é, digamos, uma questão menor, né, uma intenção teórica, uma intenção política menor, quando a gente pensa, né, o lugar social, o lugar histórico de um pensador, de uma pensadora nesse campo, né, de produção do conhecimento, mas de um conhecimento que também está vinculado a uma ação política. E aí, dentro dessa reflexão, o Orlando Falsborda ele vai justamente colocar em evidência, né, essa perspectiva da crise, essa crise que sempre é permanente, né, para nós. E aí, no texto que eu passei, né, para que vocês pudessem ler, ele vai realmente demonstrando como essa crise que nós vivenciamos naquele período, e ele vai analisar realmente a década de 60, que para nós, né, vai ser uma década de crise no sentido das presenças, né, das ditaduras militares para nós no Cone Sul, por exemplo,
essas revoluções inconclusas, como aconteceu a partir dos golpes militares, porque a gente vinha de uma trajetória política latino-americana de já termos vivenciado algumas revoluções anteriores, né? A primeira revolução no Haiti, mas também a gente vai ter a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana e a Revolução Sandinista, nessa primeira metade do século XX, e a gente vai ter, dentro desse contexto revolucionário, já todo um processo de articulação teórico-política que ia realmente lançando luzes a como nós conseguimos avançar dentro de um processo de emancipação política da nossa região, já que a gente tinha tido a experiência no século anterior dos processos de emancipação política enquanto colônias, como foi a característica, né, do século XIX, e no século XX a gente vai ter o grande momento também de ter um processo de emancipação política em relação à política imperialista dos Estados Unidos. Então, de fato, a década de 60 a gente vai sofrer uma crise que vai ser decorrente também dos golpes militares, que foi realmente uma articulação para impedir o avanço realmente de processos revolucionários, e dentro dessa ofensiva de caráter político, a gente vai ter também um aprofundamento dessa dependência do ponto de vista econômico, porque vai se intensificar a base desse desenvolvimento subordinado do nosso continente, né? Então, o Orlando Fosborda, ele vai realmente recuperar essa reflexão, tratando justamente de pensar que essa crise que nós vivenciamos meados da década de 60 e durante a década de 70 até a década de 80, ele foi realmente um terreno fértil para um processo de reflexão coletiva. E ele vai dar, né, uma série de exemplos, inclusive, de centros de estudo sobre a América Latina, de como se articulou também todo o processo de formação de uma teoria social latino-americana crítica, com importantes contribuições, né, de diferentes países. A própria teoria do desenvolvimento, ela vai, né, encontrar nesse período o seu grande momento, né, apogeu de desenvolvimento mesmo, teórico, intelectual e político, e ele vai justamente mostrar, né, que esse momento ele foi realmente um momento importante, tanto do ponto de vista de expansão da produção do conhecimento intelectual dentro da ampla área, né, das ciências sociais e humanas, mas ele também foi um movimento importante em termos de oportunidade, porque aí ele justamente dizia que essa crise ela poderia ser um momento importante dentro como um terreno fértil para se propor dentro da sociologia, que era a área que ele justamente trabalhava, como é que a gente construía também uma concepção de sociologia que ela fosse realmente uma sociologia da libertação. E isso eu acho, né, grandioso, porque a gente tem aí a teologia da libertação, a gente tem a filosofia da libertação, e ambas também atravessaram, né, a formação política do Orlando Fosborda, e ele se sentia motivado como é que a gente constrói também essa sociologia da libertação, como esse ato de criação científica, como ele coloca, né, nos seus textos, esse ato, né, de ruptura com esse servilismo intelectual, da gente só reproduzir um marco teórico, de fundamento teórico e metodológico permanentemente exportado, né, mas que às vezes não consegue ter o alcance necessário para pensar especificidades, né, históricas, de realidades também regionais e nacionais, e como é que a gente pode realmente criar um método, e esse método, claro, para ele era um materialismo histórico dialético, mas um materialismo histórico dialético que realmente ganhasse forma, né, que ganhasse realmente concretude, prática, para assumir essa tarefa concreta, né, e prática da luta, né, e aqui eu acho
interessante, né, destacar que a gente lê a obra do Orlando Falsborda e a gente vê a própria subversão da linguagem científica. Para mim, né, que venho da área das ciências sociais e que fui formada a maior parte do tempo no Brasil, né, a gente vê como a sociologia ela passou também por um processo de higienização da linguagem no Brasil. Né? Tem palavras que simplesmente elas não têm muito espaço dentro da forma de escritura da análise sociológica brasileira, né? E menos ainda alguns pensadores, né? O próprio Marx, para muitas faculdades de ciências sociais, ele é um autor já ultrapassado e, às vezes, estudado de forma muito incipiente em alguns cursos introdutórios, né, de introdução à sociologia, porque, enfim, tem que falar, né, mas não por uma questão de gosto, muito mais por uma questão de obrigação e sempre numa tentativa de dizer que ele já foi, né, que não é mais, que era muito mais uma produção ideológica e política do que teórica. Né. Eu fui formada dentro dessa abordagem na sociologia, e como eu disse, né, fui estudar o Marx fora da universidade aqui no Brasil, com outros espaços, e no México, né, que também tem uma tradição forte aí do marxismo também no âmbito dos estudos latino-americanos. Então, o Orlando Falsborda, ele vai vir dessa geração, acho que foi uma geração também de intelectuais que atuaram, produziram ciência e atuaram politicamente durante esse período, entre década de 60 até início da década de 90, e que a gente vai ver como a linguagem ela vai estar também atravessada por palavras que são parte também dessas categorias de análise. A resistência, a luta, a tarefa concreta, né, tarefa concreta e prática, que isso aqui eu estou recuperando diretamente as próprias palavras do Orlando Falsborda, né, que eu estou recuperando a forma como ele escreve, a autonomia, essa concepção coletiva, então como havia realmente uma linguagem que atravessava esse fazer sociológico, no caso dele, mas que eu diria também que estava em outras áreas do conhecimento desse conjunto de pensadores e pensadoras que atuaram e escreveram durante esse período. E aí o Orlando Falsborda, ele vai, a partir, né, dessa sua experiência política, da sua experiência também teórica, educativa, também nessa fundação de uma sociologia na Colômbia, com pretensões, né, de ser uma sociologia latino-americana, ele vai realmente articular essa dimensão da crise, essa crise de época que se vivenciou durante esse período histórico, meados do século XX, como essa crise ela abre um campo de articulação entre a ciência e uma dimensão também de compromisso, compromisso ético, compromisso político, com uma perspectiva, né, de um horizonte de transformação social, né, um horizonte de emancipação humana. E aqui eu trago outra vez, né, alguns trechos de um dos textos, né, que a gente está trabalhando, que eu já queria deixar aqui algumas questões para a gente já começar a debater hoje e aprofundarmos, né, na quarta-feira, que o Orlando Falsborda ele vai justamente dizer, né, que a crise latino-americana ela é um assunto qualitativo e não meramente quantitativo, né, e pensando esse qualitativo numa dimensão mesmo de uma crise que ela é da ordem política, ela é uma crise da ordem moral, da ordem ética, que era como ele também percebia essa crise durante esse período. Uma crise também que, segundo ele, ela é resultado, né, de esforços reformistas que não provocaram mais que modificações superficiais. Então, também nesse livro, né, sobre a questão do reformismo, a partir da América Latina, o Orlando Falsborda ele também vai tecer uma reflexão dos limites
de um reformismo se você realmente não transforma essas bases de uma estrutura social, como é o caso, né, da sociedade latino-americana, que vai trazer essa história, né, de um passado colonial, no caso nosso aqui do Brasil, passado colonial escravocrata também. Então, como qualquer tentativa de reformismo que não transforma essas bases, elas vão ser superficiais, e que a concepção de um desenvolvimento, né, dentro dessa dimensão superficial de uma reforma, ela vai ser inútil do ponto de vista de um desenvolvimento social, justamente porque vai fazer o povo sofrer em vão, né, porque não dinamiza suficientemente os fatores últimos da transformação. E aí ele vai dizer que esses fatores últimos da transformação, eles devem ser pensados justamente a partir da compreensão crítica de quais são os fatores de índole material, de índole moral e índole espiritual que atravessam, né, que são parte também desse contexto de crise, e pensando aqui que ele está analisando a crise lá, né, durante ali os 30 anos ali de meados da década do século XX, né, qual é a natureza desses fatores que incidem diretamente nessa dimensão subjetiva também, ideológica, de uma crise política e uma crise também econômica. Né? Então, Orlando Faussborn, ele vai trazer esses elementos, e aí é interessante, porque quando a gente lê, né, essas obras que foram escritas na década de 60, na década de 70, não tem como a gente não pensar na crise que nós estamos vivenciando hoje, né? Nós estamos justamente agora em um momento de crise profunda, de ordem moral, de ordem também espiritual, se a gente for pensar também numa dimensão ética, né? Uma crise também de representação política, que tem feito com que a América Latina, depois da gente ter, digamos, passado por essa crise que foi analisada por esses pensadores, né, esse conjunto de intelectuais latino-americanos, homens e mulheres que analisaram esses períodos de contextos de governos militares, de aprofundamento dessa natureza de um capitalismo dependente. A gente consegue chegar a um momento de uma abertura democrática, como foi o final dos anos 80, conseguimos, no início do século XXI, avançarmos em termos de processos eleitorais dentro, né, de uma agenda de uma esquerda progressista, e 20 anos depois nós estamos outra vez imersos em um outro momento de uma crise que traz ainda elementos comuns desse período de crise que foi analisada por Orlando Faussborn durante esse período, né? E aí o Orlando Faussborn, ele vai justamente, né, colocar que não tem como nós construirmos um processo de autodeterminação política como região latino-americana, de autorregulação intelectual, se nós estamos também desenvolvendo uma teoria crítica, uma teoria autônoma, uma teoria com compromisso ético e político, se nós também não construirmos a formação do homem, e aí eu coloquei entre parênteses também a mulher, né, para dar essa dimensão do ser humano, né, latino-americano novo, né, essa formação do homem novo, que isso a gente vai ver também na obra do Antônio Gramsci, né, como é que a gente forma o homem novo. Então, assim, o Orlando Faussborn, ele vai ser realmente esse teórico que, mais do que repetir categorias e eixos, né, de análise recuperados ipsis literis, de todo o legado, né, do Marx e dos demais autores e autoras que legaram, né, essa tradição de uma produção teórica, de um método, ele vai realmente ser muito original na forma como ele vai aprender o materialismo histórico dialético como um método, e ele vai realmente construir essa teoria social
considerando realmente quais eram os grandes problemas que nós vivenciávamos e continuamos, né, vivenciando dentro da história política, história social da região latino-americana, e como a partir daí a gente pode pensar, sim, um processo de construção de um conhecimento científico com compromisso social e ético, e pensando realmente esse horizonte de uma autodeterminação política, né? Então, ele, como foi também um pensador que atuou politicamente e esteve também inserido em alguns espaços políticos importantes dentro da história colombiana, e acompanhou de perto também esses conflitos territoriais, ele também tinha muito claro, né, que era importante pensar essa autodeterminação política e esse processo de formação, né, formação desse homem e dessa mulher, né, desse ser humano latino-americano novo. E por isso que a pesquisação participativa ela vai emergir também dentro da reflexão política e teórica também do Orlando Falsborda, que a gente vai, né, trabalhar na próxima aula, mas que eu já gostaria aqui de deixar, né, esses elementos. E agora eu gostaria aqui de abrir para a gente ter, né, já passamos a primeira hora, e a gente ter aqui a participação também de vocês. Obrigada, Lia. Muito interessante e importante, né? Todos esses elementos que ele traz para pensar essa concepção de construção desse homem novo, né? Um homem integral, né? Um homem unilateral, essa nova concepção de busca, como você colocou aí, né? De reconciliação entre uma epistemologia e uma ontologia, e que nessa tentativa de tradutibilidade, né, da filosofia da praxis para a América Latina, mais especificamente, né, que é o território do autor, muita coisa se perde, né? Se perde aí nessa cisão, na reprodução de uma cisão, né, entre cabeça e mão, entre cabeça e corpo, né? E é interessante como ele faz reconstruir, né, o caminho de reconstrução dessa possibilidade, e que é necessária, né, para a gente pensar a revolução como a construção de um mundo omnilateral, reconstruir um novo homem de modo omnilateral, né, de forma integral. A gente tem aqui a Emanuele fazendo, né, pedindo para você falar um pouco sobre a questão agrária no Brasil, dos livros do Falsborda, e mais sobre identitarismo e opressões, né? E a Roberta Traspadini se inscreveu também para fazer uma pergunta, acho que diretamente para você. Roberta, se quiser, pode falar. Oi, moças, boa noite, Lia, Joy. Prazer estar aqui escutando a Lia aí, aprendendo. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho na particularidade, ao se tratar da Colômbia, da centralidade da categoria violência. Porque se a violência, ainda que ela seja, né, um elemento, um denominador comum em toda a América Latina invadida, colonizada, preterida, subsumida, a violência no século XX na Colômbia ela vai estar demarcada por uma questão do que é a complexidade da luta pela terra, em especial regida pela hegemonia estadunidense, na lógica dos controles e da propulsão dos múltiplos tráficos, mas também por uma separação no interior da classe trabalhadora e da classe camponesa absurdas, né? Então, eu queria que você mencionasse um pouco isso. É muito diferente para nós que trabalhamos na América Latina, né, que vivemos um tempo no México, que vivemos outro tempo em outros países, eu agora lá na fronteira do Sul, é muito, muito diferente o sentido de violência na Colômbia, né? E o fetiche dos discursos e dos acordos de paz, né? Na verdade, não, esse tema ele precisa aparecer
porque ele coloca no centro do debate a questão da terra, né? E a questão dos diversos sujeitos que compõem essa confusão epistêmico-política de se pensar a saída para essa violência estrutural, né? E a outra é reivindicar também o encontro do Falsborda com aquilo que a gente tem em toda a América Latina e Caribe. Você mencionou um pouquinho, queria que você falasse um pouco mais, porque é muito bom, com os católicos militantes, né? Então a gente tem o Camilo Torres, a gente tem o Germán Guzmán, que é outra grande referência, né? E esses encontros forjaram intelectuais que estão muito centrados no trabalho de base, né? Que percorrem essa América Latina ao lado e como povo. Então, queria te ouvir sobre isso. O popular é central na praxis desse intelectual ou não, né? Se sim, como é que ele entende esse popular latino-americano? Obrigada aí, bom demais ouvi-las. Tem mais uma questão aqui, né? Obrigada aí, Roberta, também. Para fechar aqui esse bloco, né? A Patrícia está te perguntando, pedindo para você falar um pouquinho sobre a relação entre Orlando Falsborda e Weber, né? Parabenizando aqui pela aula excelente. A gente pode fechar esse primeiro bloco aqui enquanto você responde e podem colocar mais questões no chat. Muito bem, né? Obrigada aí pelas questões, né? A Roberta, também a Patrícia, a Emanuele, né? E aqui, assim, as respostas, mas bem a partir de um diálogo, né? Porque a gente não tem, assim, a resposta ela não é fechada, mas dentro de uma reflexão também que a gente tem sobre esses processos latino-americanos, mas considerando, né, também essas particularidades. E aí eu gostaria justamente de começar por essa questão que a Roberta colocou, como é que é debatida a centralidade, né, da violência dentro do contexto colombiano, que de fato a gente vai ter na América Latina, a violência ela vai estar, né, na nossa história social, na nossa história política, econômica, mas de fato a Colômbia ela sempre vai ser um caso sui generis, na forma também como essa violência ela vai ser percebida, ela vai ser sentida, pensada, teorizada. Eu diria que na verdade, são 3 países, Roberta, que eu acho que essa dimensão da violência, ela valeria a pena ser pensada, né, por nós. Um é a Colômbia, o outro é a Guatemala e o Peru. Eu acho que são 3 países da região que têm também algumas particularidades nessa concepção. E aí, no caso colombiano, essa questão da terra, de fato, ela vai ser, digamos, a porta de entrada dessa reflexão em torno, né, a esse processo de avanço de uma violência do próprio Estado e uma violência também militar e paramilitar, diferentes territórios, né, da Colômbia, mas essa violência ela também vai ser atravessada por uma ação imperialista muito forte dos Estados Unidos. Até porque, quando a gente pensa, né, geopoliticamente, a Colômbia ela tem sido um país-chave dentro da América Latina para realmente funcionar como uma base mesmo de recepção dessas ações imperialistas dos Estados Unidos, principalmente em relação à Venezuela, né, nessas inúmeras tentativas de golpe e de entrada mesmo no território venezuelano, e que o país, eles são fronteiras, né, então aí vai ser uma região muito estratégica, e por ser uma região estratégica, também vai ser muito caracterizado, dentro do ponto de vista político, pela eleição de forças políticas, né, governos principalmente, que estejam realmente alinhados a essa política imperialista dos Estados Unidos. Dentro do país, isso também tem sido muito delicada, essa discussão da violência, porque o que a gente observa dentro da produção sociológica colombiana? A própria presença das Farc, né, historicamente, as Farc ela tem sido um sujeito histórico importante dentro da Colômbia, em termos realmente de articular uma resistência mais radical,
a esse processo mesmo de intensificação da violência no campo latino-americano, mas a gente vai ter também a própria resistência indígena, ali na região do Cauca, a gente vai ter também a resistência camponesa, também das organizações camponesas, vamos ter também os debates, né, das comunidades afro-colombianas, e que durante um tempo, né, embora as Farc ela representasse também para muitos dentro da Colômbia um processo de resistência legítimo, também ao longo do tempo foi também provocando algumas fissuras e alguns distanciamentos também em termos de possíveis diálogos, né? E aí a gente observa que isso também foi um elemento que incidiu diretamente na própria estrutura das Farc. Eu não sou, digamos, estudiosa das Farc, e eu falo também a partir de outras leituras, a partir do diálogo também com companheiras, né, companheiros colombianos, e aí a gente vai ter esse movimento mesmo, né, pela paz dentro da Colômbia, e que vai ser um movimento que ele vai ser também uma farsa por parte do Estado, porque quando houve realmente a consulta à sociedade colombiana sobre os acordos de paz, e que houve, né, todo o processo de votação, foi interessante observar que, por exemplo, as forças de direita dentro da Colômbia, elas não queriam, né, dentro do processo de votação, inclusive queriam a permanência aí da tensão com as Farc, e foi muito mais, né, as forças mais amplas, né, da esquerda, de organizações intelectuais, movimentos, que também viram essa manipulação do Estado em relação também à existência das Farc como sendo também um elemento para manter essa intervenção. O fato é que houve realmente o processo, né, de desarmamento, e hoje a gente vê, né, que isso que provocou foi uma ofensiva ainda maior dentro dos territórios, e com um incremento da violência a tal ponto que hoje, né, na América Latina, a Colômbia é um dos países onde tem tido a maior quantidade de assassinato de pessoas vinculadas a organizações, né, líderes e lideranças, né, camponesas, indígenas. Então, o ano de 2019 e o ano de 2020 tem sido um incremento enorme na quantidade de assassinatos. Inclusive, né, isso tem também feito com que muitas organizações, organizações que estão vinculadas à Via Campesina, outras organizações também internas do país, realmente convocassem um processo de denúncia em âmbito internacional, porque tem sido realmente incrementado essa violência. Então, eu acho assim, que, longe de ter uma resposta fechada para essa questão, que eu acho que ela é pertinente para a gente continuar, né, aprofundando essas reflexões, esse caráter também particular, né, da violência na Colômbia e essa complexidade que essa violência ela vai adquirir também em termos, né, de ofensiva em relação à terra, em relação aos territórios, ela também vai ter uma relação direta pelo caráter estratégico que a Colômbia tem dentro de uma ação imperialista dos Estados Unidos aqui na América Latina, né? É um país estratégico do ponto de vista mesmo dessa ação direta com a Venezuela, mas também interna, né, dentro do país, que permite também essa ofensiva. E aí vem a questão, né, da reivindicação dos católicos, né, nesse processo de formação de militantes, que eu acho que aí toda a base, né, da teologia da libertação na América Latina, ela tem tido, né, uma centralidade, um papel político fundamental, já desde o processo mesmo das revoluções, tanto em Cuba como também na Nicarágua. A gente vai ter também uma forte ação aí de padres e também freiras que vão participar nesse processo também de mobilização dos setores populares, nesse processo também das próprias campanhas de alfabetização,
nesse processo também, que foi um processo de forjar uma consciência crítica, né, um processo inicial de formação política de setores camponeses, principalmente. E aí, no caso de intelectuais, a gente vai ver o Orlando Falsborda vai, sim, ser um desses intelectuais que também participou desse movimento, muito influenciado pelo Camilo Torres, mas a gente vai ver também movimentos, né, outros movimentos, a gente vai ter o próprio MST aqui no Brasil, que vai ter esse braço, né, vai ser um filho também desse processo de formação política dessa ala mais progressista da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, com a Pastoral da Terra, com as próprias comunidades, né, eclesiais de base. O caso do movimento zapatista no México vai ser outro exemplo muito importante, porque hoje muito dos comandantes, né, zapatistas que estão aí nessa parte civil do movimento, eles eram pastores evangélicos. Então, no caso aí do México, também da Guatemala, a gente vai ter essa ala da teologia índia, né, vinculado também não só com o catolicismo, mas também com as religiões evangélicas, e a gente vai ver como isso vai realmente incidir diretamente nesse processo, né, de forjar intelectuais militantes, mas também forjar grandes quadros, né, grandes movimentos. Então, isso também é uma discussão que merece ser recuperada e merece, né, ser aprofundada. Em relação às outras perguntas, e aí aqui, né, essa relação do Orlando Falsborda com o Weber. Eu vou ser honesta, que eu nunca parei para pensar uma relação entre o Falsborda e o Weber, porque sempre pensei o Falsborda em diálogo com o Marx, em diálogo com o Gramsci, pela própria aposta, né, teórica, a própria aposta do método também e da intencionalidade. Então, confesso aqui que não tenho, viu, Patrícia, essa relação do Borda com o Weber. Eu vou pensar sobre isso. Você aqui, usar da minha honestidade aqui com você. Em relação à questão agrária, né, no Brasil, esse livro que ele escreveu é um livro que eu tomei conhecimento dele muito recente, por certo, preparando as nossas aulas, né, e que eu tenho procurado esse livro para poder também fazer uma leitura dele, porque eu não conhecia. Então, não conheço diretamente o conteúdo desse livro. Mas penso que se há uma relação com respeito à questão agrária, pela própria natureza desse desenvolvimento do capitalismo aqui na região latino-americana. Porque é muito claro para nós aqui na história econômica, na história política da nossa região latino-americana, que o capitalismo, a forma como ele se desenvolve, ela vai estar diretamente relacionada com a questão da posse da terra e a questão também do território, né? A expropriação da terra e do território nos diferentes países. Inclusive, a gente vai ter a produção, né, intelectual da região, tanto com o Orlando Falsborda, com o Pablo Gonçalves Casanova, no México, o próprio Caio Prado Júnior, né, aqui no Brasil, a Vânia Bambirra também, quando vai fazer essa caracterização, né, dos tipos, como é que é a natureza desse desenvolvimento também na região latino-americana, a gente vai ver, isso para citar alguns, como essa questão agrária, ela vai estar diretamente relacionada com a natureza do desenvolvimento na nossa região e a forma como nós nos integramos como fornecedores de matéria-prima, né, nesse desenvolvimento do capitalismo em escala global. E que agora, no final do século XX e agora, né, já nesses primeiros 20 anos do século XXI, nós temos um agravamento, um aprofundamento desse processo a partir de toda essa expropriação por expoliação, caracterizada aí por esse neoextrativismo, que vai incorporar aí a dimensão da mineração, das eólicas, também do agronegócio, das hidrelétricas. Então, a gente vê como vai se expandindo
e vai se aprofundando, né? Então, vai ter, sim, uma relação direta. E agora mesmo, a gente vê isso claramente aqui no Brasil, como esse desmantelamento, né, de uma política fundiária no Brasil, que a nossa também, a gente não conseguiu ainda fazer uma reforma agrária, mas num contexto, né, político como o que nós estamos vivenciando agora, há um desmantelamento do pouco que nós tínhamos avançado. E isso realmente com a intenção de estrangeirizar nossas terras e de realmente expropriar cada vez mais os territórios, né, camponeses, territórios quilombolas, indígenas, dos diferentes povos, né, do campo, em favor desse processo de acumulação por expropriação. Né? Então, não deixa, né, de ser parte, o Brasil também é parte dentro desse processo latino-americano. A Roberta tinha pedido para você tocar também a questão do popular, né? Ah, a sim. centralidade do popular na obra do Fausto Borba. Sim. Enquanto eu vou falando aqui, eu peço a Emanuele, Eugênio, só para explicar um pouquinho mais aqui no chat, né, o que aspectos desse identitarismo e opressões ela gostaria que a gente conversasse aqui. Sobre a questão do popular, né, o Orlando Fausto Borba, eu acho assim, que esse conjunto, né, de tomos desse estudo que ele fez sobre a costa colombiana, eu acho que é aí onde ele começa a aprofundar mais e caracterizar o que é essa dimensão mesmo de uma resistência popular. Inclusive, descrevendo, né, colocando como um dos capítulos de um dos tomos e tratando também de fazer essa sistematização. E aí, dentro de uma abordagem do Orlando Fausto Borba, esse popular ele vai ter uma relação direta mesmo com esse próprio processo de construção de resistência, que não necessariamente está restrito a um âmbito político partidário. Ele tinha participado também desses espaços, mas ele começa a entender também que há outros espaços dessa ação política que é articulada por outros sujeitos, né? E aí os próprios pescadores, os camponeses, que estão também desse lado da trincheira também, construindo uma resistência diária, eles vão realmente dando um significado a esse sentido do popular, que vai trazendo outros elementos para serem pensados dentro de um processo de elaboração teórica. Inclusive, quando ele pensa, né, a própria concepção da pesquisação participativa, a investigação, ação participativa, e que esse livro, Causa Popular, Ciência Popular, vai ser um importante livro onde ele vai começar também com outros a elaborar essa reflexão, sistematizá-la também dentro de uma aposta teórica também, ele vai justamente mostrando, né, quais são as grandes questões que são levantadas pelo povo, né, e aí é interessante que nesse momento ele participou também de espaços de formação camponesa, inclusive ajudando a elaborar cartilhas para uma formação política. Quais são as grandes questões que são levantadas pelo povo que revelam aí essas problemáticas para serem pensadas do ponto de vista teórico, mas também do ponto de vista de uma transformação. E aí eu vejo também o diálogo dele com o próprio Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire também, quando vai pensar essa dimensão também de uma ação para a transformação, né? Uma educação como prática da liberdade, mas também uma transformação de uma realidade de opressão, como eles vão evocar essa dimensão mesmo do popular, né? E desse conjunto de saberes, essa forma também de leitura de mundo, que esses sujeitos, que nós vamos definir como grupos subalternos, a gente às vezes usa também outras categorias, na realidade concreta são sujeitos que estão cotidianamente pensando mesmo como construir essa resistência dentro dos seus espaços, dentro dos seus territórios. Então, por exemplo, no caso do Paulo Freire, ele vai pensar a classe trabalhadora, ele vai pensar o camponês, ele vai pensar
as populações, né, que sofriam realmente diretamente a questão do analfabetismo. E o Orlando Faussbord, ele vai pensar também essa resistência na costa, mas que depois vai se estender para outros territórios, quando ele vai entendendo essa dinâmica dentro de um país tão complexo como a Colômbia, que não é só, não é suficiente pensá-la apenas dentro de um modelo de discussão que ainda está, né, dentro dessa estrutura partido e sindicato, que também é válida e também é parte, né, da nossa tradição de luta dentro do campo popular. Mas como é que você avança? E por isso que, repito, né, ele vai ser importante dentro dessa discussão também de entender essas epistemologias, né, de que também vai ter uma forma de pensar, uma forma de interpretar também a sua existência histórica, que ela também deve ser compreendida e não deve ser menosprezada. Né? O contrário, ela tem que ser compreendida, interpretada e colocada em diálogo, no sentido de avançar na construção dessa unidade, né? Uma unidade do campo popular que vai ser traduzida na unidade da classe trabalhadora da cidade com a classe trabalhadora do campo, uma unidade com os camponeses, uma unidade com os povos ribeirinhos, uma unidade com os povos indígenas, que isso tem sido, eu acho, um grande desafio para nós, né, dentro de uma esquerda mais ampla, e um desafio também se a gente ainda está considerando apenas determinados formatos de participação política. Isso tem sido uma preocupação do Orlando Faussbord, foi uma preocupação do Freire, foi uma preocupação do René Zavaleta, também no contexto boliviano, do Casanova lá no México, né, e de outros também que tiveram essa sensibilidade de entender como é que estava formada a base social das nossas sociedades. Mas esse popular, ele também era pensado do ponto de vista também de uma produção intelectual. Então, como é que, dentro desse processo de forjar uma ação política que também se manifesta intelectualmente na produção teórica, como é que a gente avança nessa caracterização a partir de uma autonomia da nossa própria história, né, do nosso lugar também histórico. Então, isso também é um desafio que o Orlando Faussbord deixa, né, para nós. Aqui, deixe-me ver, a Emanuele coloca aqui, o identitarismo e as opressões na obra de Faussbord, e como a professora Lia faz a leitura atual sobre esse tema. E a Rosália coloca aqui, eu ainda me inquieto com a pesquisa participante nas instituições. Digo no caso de quando não compreendo que quem está realizando a pesquisa junto a uma comunidade comum de uma visão transformadora. Há esse debate dentro da obra dele? Bem, vamos aqui para essas duas. Emanuele, essa questão do identitarismo e das opressões, eu acho, né, que hoje a gente está tendo um momento muito fértil, aí pensando, né, o fértil da discussão que o Orlando Faussbord sempre dizia, né, que alguns momentos de crise eles são férteis. Eu acho que a gente está agora também num momento de crise de produção intelectual, porque a gente tem quase tido tensões fortes entre o que seria toda a teoria decolonial, pós-colonial, enfim, né, como queiramos chamar, a teoria crítica marxista, latino-americana, e com esse tema da identidade aí no meio, né, e das opressões, como é que é pensado por um, como é que é pensado pelo outro. Dentro da minha perspectiva, né, e eu acho que aí a gente vem tratando de entender como é que tem sido essa construção de uma teoria latino-americana também crítica, que também bebe no marxismo, muitos dos seus fundamentos teóricos, dos seus fundamentos metodológicos, essa dimensão da identidade, ela também é importante. Não tem como a gente também falar de um processo de luta de classes ou de luta política se a gente não aborda também o tema da identidade. Eu sempre fico me lembrando dos próprios movimentos, e aí vou outra vez trazer os dois exemplos, o Movimento Sem Terra e o Movimento Zapatista, que dentro da proposta teórica e política de ambos,
eles forjaram uma identidade política que também está articulada por essa identidade de ser sem terra, de ser zapatista. Inclusive, tem um livro do Adhemar Bogo, Identidade e Luta de Classes, que é um livro maravilhoso, que também aprofunda essa questão, como é que a gente constrói uma dimensão de luta, também onde a identidade ela é um elemento importante. Então, assim, como eu digo, a gente tem que pensar uma reconciliação dentro do nosso campo teórico, de superar isso, de porque nós falamos de identitarismo, a gente está sendo pós-moderno, ou não é para falar, ou, enfim, a identidade latino-americana, ela tem sido um elemento de discussão da teoria latino-americana. Diferentes pensadoras e pensadores também se dedicaram, e o próprio José Martí, acho que foi um dos primeiros, né, que colocou sobre isso, como é que a gente pensa com cabeça própria, como é que a gente também se entende como povos latino-americanos dentro desse conjunto de complexidade que nós somos. E realmente somos diversos. E aqui na América Latina, essa opressão, o sujeito subalternizado, esse sujeito oprimido, ele também vai ter, né, diferentes faces, que foram diferentes, que são diferentes da discussão que o Marx fez. Claro que o Marx vai falar da classe trabalhadora, e essa categoria ela vai ser muito apreciada por nós, né, e a teoria marxiana ela vai ser mesmo um legado fundante para continuarmos o nosso trabalho, mas a gente tem que entender também isso que Joeline colocou, como é que nós realizamos uma tradutibilidade para pensar o que é essa classe trabalhadora dentro da América Latina, qual é o papel que ocupa o tema da luta identitária dentro de um contexto de opressões, e como é que nós vamos amarrando essa discussão dentro da nossa elaboração teórica, de também seguir alimentando esse horizonte de uma luta para a emancipação humana, alimentando esse horizonte de uma luta, que ela é uma luta de classes, ela é também uma luta que intersecciona a luta antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, que não está dissociado, porque isso é a nossa natureza, da nossa formação sociohistórica, quando nós fomos colonizados e iniciou esse processo de desenvolvimento do capitalismo dentro, né, da nossa região. Então, penso que é por aí a reflexão. E o Orlando Fausborda, digamos que no período que ele escreve, ele não vai escrever com essas categorias que hoje a gente já avançou com algumas outras formulações teóricas, ele vai usar outras, mas vai estar dentro desse horizonte de entender realmente que há também um caráter genuíno na nossa formação sociohistórica como América Latina, que a gente precisa entender, para entendermos como é que nós nos inserimos nessa dinâmica mais ampliada, que faz parte dessa dialética da dominação e exploração, que tem uma base material, uma base objetiva, mas também vai ter uma base, né, subjetiva. Considerações finais, e a gente nós nos encontrarmos aí na quinta-feira. Bem, assim, só fazer a colocação, né, que hoje a intenção mesmo foi fazer uma introdução. O Orlando Fausborda, como eu disse, né, é um autor de ampla produção e que a gente não consegue dar conta. Eu não li todas as obras dele, inclusive não tive acesso. Acho que é um desafio também conseguir essas obras, porque muitas estão na Colômbia e esgotadas, então você encontra em bibliotecas, encontra alguns lugares, né, que reúnem aí as obras. Digamos que o Claxon ele tem feito esse esforço também de divulgar, difundir também a obra do Orlando Fausborda. Penso que é um desafio a gente recuperar também esse autor, para situar também como é que tem sido pensado esse método
do materialismo histórico dialético para pensar a América Latina. Eu acho que depois do José Carlos Mariátegui, o Orlando Falsborda e também o Pablo Gonçalves Casanova têm sido duas referências de como recuperar o método e fazer essa tradutibilidade também para uma realidade tão particular como a nossa, e o convite, né, que vocês continuem lendo e pesquisando e se aprofundando. Na próxima aula, a gente vai trabalhar algumas categorias, também não tem como trabalhar todas, né, mas eu quero selecionar aquelas que realmente eu considero que são fundamentais para a gente, pelo menos, já começar a entender o Orlando Falsborda. Então, na quinta, a gente vai dar continuidade. Então, obrigada mais uma vez. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Lia. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todas e todos e bom descanso.